Mas o que faz as pessoas arriscarem suas vidas por um único momento no topo do mundo? A resposta está no desejo de superar a si mesmo e sentir o espírito da aventura. Cada alpinista que está no topo respira não apenas ar, mas também história. No Everest já estiveram mais de 80 diferentes nacionalidades e cada uma deixou sua marca. E você sabia? Mesmo onde há falta de oxigênio, crescem plantas únicas. Algumas delas podem sobreviver a temperaturas de menos 30 graus. Imagine um lugar onde montanhas se erguem até uma altura de 1000 metros, como colunas gigantes que apontam para o céu. O Zhangjiajie, localizado na província de Hunan, é lar de um dos parques naturais mais impressionantes do mundo, o Parque Nacional Zhangjiajie. Este parque inspirou os criadores do filme Avatar e suas montanhas de mesa tornaram-se um símbolo verdadeiro da região. Você sabia que nesse parque há mais de 3.000 penhascos verticais, alguns dos quais alcançam uma altura de 300 metros? É como se você estivesse diante de uma parede com a mesma altura de uma árvore de 60 anos. Essas penhascos foram formados há milhões de anos, quando rios e ventos erosavam rochas moles, deixando formas fantásticas. Agora imagine que você está subindo a montanha Tianmen, onde está o teleférico mais longo do mundo, com mais de 7 quilômetros de extensão. A uma altura de 900 metros acima do nível do mar, você é presenteado com uma vista deslumbrante das vales e florestas ao redor. Mas isso não é tudo. No topo, você encontra uma ponte de vidro que permite caminhar sobre o abismo como se estivesse voando sobre as nuvens. Você sabia que na montanha Tianmen há uma caverna incrível chamada Através do Céu? Isso atrai milhões de turistas, mas nem todos sabem que durante a construção, os trabalhadores usaram métodos que estavam na fronteira da ficção científica para a época. Se você pensava que uma obra de arte tão grandiosa não poderia ser esquecida, prepare-se para se surpreender. Muitos conhecem o Buda, mas não sua incrível tecnologia de criação. A estátua foi equipada com um sistema de drenagem que previne a destruição por chuvas e enchentes, e esse sistema ainda funciona até hoje. O Vale do Tigre Saltador não é apenas um lugar pitoresco, mas uma verdadeira arena natural onde a natureza demonstra sua força. Imagine o rio Yangtze, estreitando-se a 30 metros de largura, despencando de uma altura superior a 2.000 metros, formando um dos cânions mais profundos do planeta. As lendas locais contam que tigres saltavam sobre trechos estreitos do vale, fugindo de seus perseguidores. É interessante notar que o nome do vale está ligado tanto a mitos quanto a eventos reais. Essa região era habitat de espécies raras de animais selvagens, incluindo leopardos neve e ursos negros. Olhe para as rochas que se estendem até o céu a mais de 800 metros de altura. Elas parecem ter sido esculpidas por uma faca gigante. Essas grandes formações são compostas por rochas únicas, como xisto e granito, tornando o vale um verdadeiro laboratório para geólogos. Mas isso não é tudo. Aliás, no lago formam-se fontes subaquáticas que mantêm o nível de água. Essas fontes podem lançar até 200 litros de água por segundo.
Isso significa que, mesmo nos períodos mais secos, o nível de água permanece estável. E você sabia que há algo ainda mais impressionante? No Lago Futian existem vestígios de civilizações antigas que deixaram seus artefatos no fundo do lago. Isso abre novas possibilidades para arqueólogos que acreditam que aqui estão escondidas verdades que podem mudar nossa compreensão da história da região. O Monte Lua, conhecido como Yueyanshan, se ergue a 36 metros sobre os arredores, e sua forma lembra uma lua crescente. Imagine que essa montanha se tornou o símbolo não apenas de Yangshuo, mas de todo o Guangxi, atraindo turistas de todo o mundo que desejam ver suas formas únicas. Todos os anos, milhões de turistas vêm aqui para apreciar as vistas que, outrora, inspiraram poetas e artistas. Os moradores locais acreditam que a montanha protege-os dos espíritos malignos e até hoje, sob sua sombra, são realizados rituais tradicionais que remontam aos tempos antigos. Mas isso ainda não é o mais interessante. Da parte superior do Monte Lua, abre-se uma vista que faz parar o coração. Formações de calcário, como se esculpidas em um sonho, estendem-se por muitos quilômetros. Você pode ver como a névoa envolve as picos, criando a ilusão de que está em outro mundo. E sabe o que é ainda mais incrível? O Monte Lua é considerado um local de poder, onde, segundo a lenda, é possível recarregar-se com a energia da natureza. Os moradores locais contam histórias sobre pessoas que, ao subir ao topo, voltavam com novas forças e ideias. E todas as noites, o Monte Lua se torna um lugar de magia, quando a luz da lua reflete nas rochas, criando um efeito hipnotizante. É interessante que, em diferentes estações, aqui colhem de 1 a 5 toneladas de arroz por hectare, tornando Yuanyang um dos produtores de arroz mais produtivos da região. Agora te imagine como, na névoa da madrugada, os agricultores locais vestidos com trajes tradicionais trabalham colhendo a safra. Eles utilizam métodos que são passados de geração em geração. E isso não é apenas trabalho, mas parte de sua cultura. Você sabia que o mais impressionante? Esses arrozais não são apenas uma fonte de alimento, mas também atraem milhões de turistas todos os anos, pois este lugar está incluído na lista do Patrimônio Mundial da Unesco. Imagine uma parede que se estende por 9.000 quilômetros. É como a distância de Moscou a Lisboa. A Grande Muralha da China não é apenas uma construção, é um verdadeiro arquipélago de história, onde cada pedra guarda segredos de antigas imperatrizes e batalhas. Os trechos mais visitados estão nas proximidades de Pequim. Aqui, os turistas encontram trechos restaurados até brilhar. Alguns lembram castelos de contos de fadas, enquanto outros são ruínas que mal se mantêm no lugar. Interessante é que apenas cerca de 30% da muralha está em bom estado, enquanto o restante está sendo lentamente destruído pelo tempo e pela natureza. Mas isso não é tudo. A muralha foi construída não apenas para a proteção. Ela também servia como um importante caminho para os comerciantes, garantindo a segurança dos caravanas. Sabia que foram necessários cerca de 1 bilhão de pedras para sua construção? Isso é mais do que em alguns arranha-céus modernos. Agora imagine que na sua crista você pode ver não apenas a paisagem de montanhas e vales, mas também torres antigas onde outrora havia guardas militares.
Este método permitiu que ele se mantivesse em perfeitas condições ao longo dos séculos, apesar das condições climáticas rigorosas. Agora imagine a parte mais majestosa, a sala circular de oração pela colheita, com uma altura de 38 metros. Seu telhado é adornado com telhas azul-violeta, que simbolizam o céu. E o que é especialmente interessante, essas telhas eram feitas à mão, cada uma delas única. Mas isso ainda não é tudo. O Templo do Céu não é apenas um local sagrado, mas também um observatório astronômico. Os imperadores o usavam para observar os corpos celestes. E você acha que quantos desses observatórios foram preservados até os dias de hoje? Imagine uma estátua esculpida em uma rocha e que alcança uma altura de 20 metros. Não é apenas uma obra de arte, mas um verdadeiro gigante que olha para o rio Minzang há mais de 1000 anos. Mas isso não é tudo. O grande Buda, em Leshan, foi criado não apenas como um símbolo de religião, mas como resposta a problemas sociais profundos da época. Navios frequentemente afundavam nesse local e os moradores locais esperavam que a estátua os protegesse dos desastres. Além disso, a criação desse colosso levou quase um século e, para sua conclusão, foram necessários mais de 30.000 horas de trabalho. Você sabia que há algo ainda mais impressionante? A estátua é feita de arenito vermelho e possui detalhes tão precisos que até os olhos do Buda parecem vivos. E para completar, seus ombros são largos o suficiente para acomodar várias pessoas. A largura dos ombros é de 8 metros. E agora começa o verdadeiro mistério. Graças a cálculos especiais, a água do rio reflete a estátua, criando a ilusão de que o Buda está pairando sobre a água. Os moradores locais dizem que é o momento em que os espíritos da natureza estão mais próximos e muitos vêm aqui para desfrutar desse momento mágico. E aqui vai um fato interessante. Em Pugexuê fica um dos maiores complexos de cavernas kársticas da China, com uma extensão que ultrapassa 3 quilômetros. Essas cavernas guardam muitos mistérios e apenas os mais corajosos pesquisadores podem explorar suas profundezas. Imagine estar na margem de um deles, com o aroma de flores silvestres no ar e as majestosas montanhas de até 3.000 metros ao redor. Mas isso ainda não é o mais estranho. As águas desses lagos mudam de cor ao longo do dia e da estação, do azul vibrante ao verde profundo e até transparente. Como isso é possível? Tudo se deve aos minerais e micro-organismos que habitam essas águas, criando verdadeiras obras de arte. Você sabia que há algo ainda mais surpreendente? Na vala você pode encontrar espécies raras de animais como cisnes negros que habitam apenas essa região. Esses elegantes pássaros podem atingir até 1 metro de comprimento e ter uma envergadura de até 1,5 metros. Quando você caminha pelas trilhas da vala, pode encontrar ruínas antigas e restos de habitações de povos locais que viveram aqui há mais de 2.000 anos. Sua cultura ainda é preservada nas tradições e festas, e os moradores locais contam com orgulho sobre seus antepassados. Nessa região, além das maravilhas da natureza, é possível encontrar as culturas de várias etnias, como tibetanos e Jingpos. Suas tradições e rituais se entrelaçam com os cenários
criando uma atmosfera cheia de mistérios e histórias. E ainda mais intrigante, a cada outono, em Gilzaigu, são realizados festivais onde é possível ver danças vibrantes e ouvir canções antigas. E o mais impressionante de tudo, nesse lugar maravilhoso que atrai milhões de turistas, ainda é possível encontrar cantos onde a natureza permanece intocada. Já ouviram falar do Monte Huangshan ou Montanhas Amarelas? Esse lugar é famoso por seus paisagens deslumbrantes, onde as rochas parecem emergir das nuvens e algumas de suas montanhas atingem mais de 1.800 metros de altura. 83 picos da montanha formam formas incomuns, que inspiraram poetas e artistas ao longo dos séculos. Mas o que é ainda mais impressionante? Nas rochas crescem pinheiros que podem viver mais de 1000 anos. Essas árvores, com seus troncos tortuosos e copas densas, criam uma atmosfera assustadora, como se guardassem segredos antigos das montanhas. Mas isso não é tudo. O Monte Huangshan é conhecido por suas fontes termais, cujas temperaturas podem atingir 70 graus Celsius. Imagine-se relaxando na água quente, cercado por picos majestosos e nuvens que descem das montanhas. E agora imagine isto, no Monte Huangshan, há mais de 200 quilômetros de trilhas de montanha, ideais tanto para alpinistas experientes quanto para amantes de caminhadas tranquilas. Esses caminhos passam por paisagens pitorescas e formações naturais incríveis que mudam a cada passo. Sabe o que acontece quando você chega ao topo? Em um dia claro, a vista abrange mais de 100 quilômetros, onde as nuvens parecem estar ao alcance da mão. Por exemplo, em uma das grutas, os cientistas encontraram textos descrevendo estratégias militares usadas em tempos antigos. As grutas de Mogao Huang não são apenas um monumento arquitetônico, mas um tesouro de conhecimento sobre a cultura e a história que continua a surpreender os pesquisadores. E o mais incrível, de acordo com os arqueólogos, ainda há dezenas de abrigos não descobertos nas grutas que podem conter obras de arte únicas. As terras de arroz de Yuanyang não são apenas belos cenários, mas uma verdadeira revolução engenheira criada pela humanidade. Imagine que essas terras ocupam uma área de aproximadamente 36 mil hectares e foram formadas com a ajuda de um complexo sistema de irrigação que permite coletar água da chuva e economizar recursos em áreas montanhosas. Você sabia que algumas dessas terras estão localizadas a uma altura de até 2.000 metros acima do nível do mar? Isso significa que os agricultores trabalham em condições onde o ar é rarefeito e a temperatura pode variar entre 0 e 20 graus. No entanto, isso não impede os moradores locais. Eles utilizam seus métodos tradicionais de cultivo de arroz, que são passados de geração em geração. A complexidade dessas terras não se limita ao seu tamanho, mas também ao fato de que foram construídas respeitando o relevo natural. Assim, cada terra pode conter até 25.000 litros de água. Agora, imagine como essas terras se transformam em espelhos durante a estação das chuvas, refletindo nuvens e sol, criando uma visão que encanta turistas de todo o mundo. Mas isso ainda não é o mais impressionante.
Em alguns tulou, você pode encontrar elementos arquitetônicos únicos, como escadas giratórias e até mesmo fornos de cerâmica que funcionam como fornos a lenha. E você sabe o que mais impressiona? Essas casas podem ficar no mesmo lugar por até 400 anos, tornando-as verdadeiros testemunhos da história. E ainda mais surpreendente, alguns tulou são patrimônios mundiais da Unesco, o que destaca sua importância cultural. Essas estruturas únicas continuam a atrair turistas de todo o mundo que desejam conhecer mais sobre a cultura Hakka e sua arquitetura incrível. Na altura de 8.818 metros, o Monte Everest não é apenas o ponto mais alto da Terra, mas também um verdadeiro símbolo da ambição humana. Todos os anos, milhares de alpinistas tentam conquistá-lo, mas você sabia que apenas cerca de 30% deles conseguem? Isso é devido às condições extremas, como ventos uivantes, temperaturas baixas e falta de oxigênio, que na altitude do Everest é apenas 1/3 do nível do mar. Imagine só, a temperatura pode cair até menos 50 graus Celsius e o vento pode soprar a até 200 km por hora. É como se você estivesse tentando ficar de pé na beira de um furacão. Mas isso não é tudo. Nos últimos anos, a montanha se tornou um campo de batalha por recursos e segurança. Todos os anos, suas encostas ficam com dezenas de toneladas de lixo, incluindo restos de barracas e até mesmo restos humanos, tornando a ascensão não apenas uma prova física, mas também moral. E o que é mais impressionante, apesar de todas as dificuldades, a popularidade da ascensão ao Everest está aumentando. No século XXI, o número de permissões para a ascensão aumentou mais do que o dobro em comparação com os anos 90. Por exemplo, os famosos raviolis de recheio de frutos do mar frescos, que são preparados por uma técnica única, transmitida de geração em geração. Phen Huang não é apenas mais um roteiro turístico. É um lugar onde história e cultura se entrelaçam, criando uma experiência única que é impossível de esquecer. E o mais impressionante, é uma cidade que no auge do verão pode se vangloriar de temperaturas de até 35 graus, mas suas noites são frescas e agradáveis, como nas montanhas. Imagine-se com terraços que se contorcem pelas encostas das montanhas, criando a impressão de que a própria natureza decidiu pintar uma paisagem. Os terraços de Lungji, localizados no distrito de Lungcheng, ocupam uma área superior a 8.000 hectares e representam não apenas uma visão deslumbrante, mas também o resultado do trabalho de pessoas que cultivaram essas terras ao longo de séculos. Você sabia o que os moradores locais fazem com sua terra? Eles utilizam métodos tradicionais de irrigação que garantem água para cada terraço, permitindo que cultivem arroz a uma altitude de até 900 metros acima do nível do mar. É como se você estivesse olhando para uma gigantesca escada, onde cada degrau está cheio de florestas verdes e arroz dourado brilhante. Mas isso ainda não é o mais estranho. Durante a temporada, os terraços se transformam em espelhos, refletindo o céu quando o nível da água está alto. Essas reflexões criam a ilusão de que os campos de arroz se conectam com as nuvens. E muitos turistas vêm até aqui para capturar esse momento. Agora, imagine que nessa região vivem cerca de 60.000 pessoas, e a maioria delas ainda segue um estilo de vida tradicional, preservando costumes culturais únicos.
altura de alguns trechos chega a 7 metros e a largura é tal que 5 cavaleiros poderiam passar em fila. E apesar de todos esses fatos, o mais impressionante é que parte da muralha foi construída com estruturas de terra e madeira, tornando-a leve e flexível, capaz de suportar o peso do tempo. O segredo da Fortaleza das Muralhas estava em sua arquitetura única, que deixa as pessoas em estado de espanto. Fenghuang não é apenas uma cidade, mas uma verdadeira pintura viva, onde se misturam estilos arquitetônicos de diferentes épocas. Imagine ruas pavimentadas com pedras lisas, ao longo das quais se erguem casas com telhados inclinados como os ninhos de andorinha. Essas construções, erguidas há mais de 5 séculos, preservaram sua beleza original graças a métodos de construção únicos. O que torna Fenghuang especialmente atraente é que anualmente são realizados festivais tradicionais aos quais convergem milhares de pessoas de todo o país. Durante esses festivais, lanternas coloridas são lançadas nos rios, iluminando o céu noturno e criando uma atmosfera mágica que é difícil de esquecer. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Na cidade você pode encontrar templos que serviam como locais de adoração desde a época da dinastia Ming. Um deles, o Templo Huangshan, está cercado por árvores antigas, com mais de 2 séculos, e sua arquitetura é tal que até os construtores modernos poderiam invejar. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Nas ruas de Fenghuang, você pode encontrar não apenas moradores locais, mas também descendentes do povo Tujia, que ainda preservam suas tradições. Eles vestem trajes nacionais coloridos e estão dispostos a compartilhar histórias sobre seus antepassados, que viviam aqui muito antes das tecnologias modernas. Imagine que na cidade existem mais de 100 tipos de culinária local, alguns dos quais foram preservados desde tempos antigos. Todo ano são realizados festivais aqui, quando os moradores se reúnem para celebrar a colheita, e esses eventos atraem milhares de turistas. Se você pensava que eram apenas paisagens bonitas, prepare-se para uma surpresa. Os terraços de Lunchi foram reconhecidos como um dos lugares mais fascinantes do mundo devido à sua arquitetura e ecossistema. Você sabia que aqui você pode encontrar espécies raras de plantas e animais que não existem mais em nenhum outro lugar? Na vila de Qiaoxing, cada casa não é apenas um abrigo, mas uma verdadeira joia arquitetônica, feita de madeira e pedra. Imagine que a altura de alguns edifícios chega a 32 metros, e cada um deles é adornado com entalhes que contam histórias dos antepassados. Mas o mais impressionante ainda está por vir. Em Qiaoxing, é possível ver pontes únicas, construídas sem um único prego. Essas estruturas, que podem ter até 100 metros de comprimento, conectam diferentes partes da vila e servem não apenas como vias de transporte, mas também como símbolos de unidade. Você sabia que algo ainda mais impressionante? Os moradores locais realizam festivais tradicionais, durante os quais organizam desfiles coloridos que lembram reconstruções históricas. Nessas datas, as ruas se enchem com sons de música folclórica e aromas da culinária local, como o caldo de macarrão de arroz, preparado segundo receitas antigas. Para
Para sua construção, foram usados apenas pedras e madeira, e os trabalhadores subiam os materiais até a altura com cordas e mecanismos simples. Os aposentos internos são decorados com pinturas refinadas que contam histórias de lendas budistas. Algumas dessas cores ainda são vibrantes apesar dos séculos. Interessante é que no Potala você pode encontrar não apenas arte budista, mas também elementos da pintura tibetana, tornando-o um verdadeiro museu a céu aberto. O Palácio do Potala não é apenas um monumento, mas uma história viva, onde cada detalhe tem significado. E o mais incrível? Hoje em dia, ainda são realizadas cerimônias religiosas nesse lugar e ele continua sendo o centro do budismo tibetano. Na vala de Gyusaigou, há lagos que parecem pintados com maestria por um artista. Suas cores variam do verde vivo ao azul profundo. Esses tons incríveis são alcançados graças a uma combinação única de minerais e algas que habitam essas águas. Mas você sabia que há algo ainda mais impressionante? A água em alguns lagos é tão transparente que, a uma profundidade de mais de 30 metros, é possível ver florestas submersas. Cada lago nessa região tem sua própria história e nome. Por exemplo, o Lago de 5 Pétalas, com uma largura de 100 metros, é famoso por sua forma, que lembra uma flor. E agora imagine que nesses lagos habitam espécies raras de peixes que não se encontram em nenhum outro lugar do mundo. Esses peixes são parte de um ecossistema que é considerado uma das mais valiosas do planeta. Mas isso não é tudo. Na vala também há cachoeiras que desaguam de uma altura superior a 100 metros, criando cortinas d'água únicas. Você sabe como soa essa cachoeira? Seu som pode ser ouvido a vários quilômetros de distância, atraindo turistas de todo o mundo. E aqui começa o verdadeiro mistério. As lendas locais contam que espíritos ancestrais habitam essas terras sagradas, observando cada passo dos turistas. É impressionante, mas em alguns lugares você pode encontrar templos budistas antigos escondidos entre as rochas. Sabe quantas pessoas visitam esse milagre da natureza todos os anos? Aproximadamente 3 milhões. Cada um deles vem em busca de aventuras e paz, e cada um sai com memórias que duram uma vida inteira. O Palácio Proibido em Pequim não é apenas um complexo palaciano, mas uma verdadeira fortaleza, onde em uma área de 800 mil metros quadrados estão localizados mais de 900 edifícios. Imagine, cada uma dessas construções é adornada com entalhes que não se encontram em nenhum outro lugar do mundo. Sabe quanto tempo levou para sua construção? Mais de 14 anos. E não são apenas pedras e telhados. Na arquitetura foram utilizadas conceitos filosóficos, como o simbolismo dos elementos e das cores, que refletem a harmonia entre o céu e a terra. Mas isso não é tudo. No Palácio Proibido, você pode ver como os imperadores governavam o seu país dentro de muralhas que eram altas como um prédio de 5 andares. Essas muralhas não apenas protegiam, elas criavam um mundo inteiro onde o acesso ao comum mortal era proibido. Todo ano, esse lugar atrai cerca de 7 milhões de turistas que desejam tocar a história e descobrir os segredos ocultos por trás de suas muralhas. Aqui estão guardados artefatos incríveis, desde joias até manuscritos antigos.
Ela foi formada por erosão natural e lembra uma grande arco pelo qual você pode passar. As lendas locais dizem que esse lugar é a entrada para o paraíso. No Zhangjiajie também está um dos cânions mais profundos da China, conhecido como Cânion Zhangjiajie. Sua profundidade chega a 800 metros e, no fundo, corre um rio que serpenteia entre as altas paredes do cânion. Isso cria vistas deslumbrantes que fazem o coração parar de bater de emoção. O Lago Fujian não é apenas um lago, é um dos lagos mais profundos do mundo, com uma profundidade que chega a 135 metros. Sua área é de aproximadamente 140 quilômetros quadrados, o que o torna do tamanho de uma cidade inteira. Mas o que realmente é impressionante é que nele habita uma espécie única de peixe que não existe em nenhum outro lugar do planeta. Imagine um mundo subaquático, onde os peixes podem atingir até 1 metro de comprimento e têm corpos transparentes. Esses seres são chamados de platicodões e sua capacidade única de sobreviver em condições de alta mineralização os torna verdadeiras enigmas para os cientistas. Mas isso não é tudo. No lago também habitam moluscos antigos, com uma idade superior a 10 milhões de anos. Você sabia que há algo ainda mais intrigante? As águas do Lago Fujian têm uma cor azul única, criada pela alta concentração de carbonato de cálcio. Essa beleza atrai turistas de todo o mundo que querem ver como a luz do sol reflete na superfície, criando paisagens inesquecíveis. As pesquisas continuam e parece que em poços vizinhos podem haver não apenas estátuas, mas também depósitos inteiros de artefatos. Isso abre perspectivas incríveis para o estudo da história da antiga China. De acordo com os últimos dados, o exército de terracota foi descoberto por acaso em 1974, quando camponeses cavavam a terra para construir um poço. Desde então, esse local se tornou um dos mais visitados do mundo, atraindo milhões de pessoas que desejam ver esse milagre. O Palácio do Potala não é apenas uma obra arquitetônica, mas um símbolo majestoso da cultura tibetana, com uma altura de 3,30 metros. Imagine um edifício gigantesco, construído a 3.700 metros de altitude. O ar é rarefeito e as vistas são de tirar o fôlego. De cada lado do palácio, erguem-se muralhas com até 3 metros de espessura, e dentro de seus labirintos estão escondidas mais de 1.000 salas. Cada uma delas tem sua própria história e função, desde grandes salões de reunião até tesouros com relíquias religiosas que foram preservadas por séculos nesse lugar sagrado. Mas isso ainda não é o mais estranho. Sabe o que há no Potala? Uma estupa sagrada onde estão guardados os restos mortais do próprio Dalai Lama. Ela está coberta com folhas de ouro e tem mais de 2 metros de altura. E aqui começa o verdadeiro absurdo. No Potala, além dos artefatos religiosos, há bibliotecas inteiras com manuscritos antigos. Alguns desses textos foram escritos há mais de 1000 anos e ainda guardam segredos da filosofia e medicina tibetanas. Se você pensava que isso era impressionante, prepare-se para o que vem a seguir. O palácio foi construído sem tecnologias modernas. E agora, imagine que todas as manhãs ali
eram realizadas cerimônias que duravam várias horas e nelas se reuniam milhares de pessoas. O imperador estava em um trono do tamanho de uma pequena sala, cercado por uma corte que estava pronta para realizar qualquer desejo seu. E o mais misterioso de tudo, somente em 1912 o Palácio Proibido foi aberto ao público em geral, e desde então sua grandiosidade só cresce. O Templo do Céu em Pequim não é apenas uma obra arquitetônica, mas um local onde os imperadores realizavam rituais para apaziguar os céus. Imagine, todos os anos eles sacrificavam 12.000 ovelhas para garantir uma boa colheita. Isso não era apenas um ritual, mas uma verdadeira cerimônia, na qual participavam milhares de pessoas. As paredes do Templo do Céu são cercadas por jardins que ocupam uma área de 38 hectares. Esses jardins não são apenas bonitos, mas também meticulosamente planejados. Cada árvore, cada arbusto foi plantado com base em princípios astronômicos. No entanto, o detalhe mais impressionante é a acústica única. Se você se posicionar em um ponto específico, pode ouvir um som à distância, como se ele estivesse tocando bem ao seu lado. Você sabia que o mais fascinante? O Templo do Céu foi construído sem o uso de pregos. Todas as estruturas são conectadas por sistemas cuidadosamente projetados de encaixes e pinos. Isso torna o local um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza. Por exemplo, você pode ver as raras garças pretas, que servem como enfeites vivos contra o verde. Nesta zona pitoresca do Rio Li, até existe a tradição de realizar festivais onde os moradores locais demonstram suas habilidades em remar em botes feitos de bambu. Esses botes, com cerca de 10 metros de comprimento, são feitos de hastes de bambu flexíveis, o que lhes dá leveza e manobrabilidade. As grutas de Mogaohuang, na província de Gansu, não são apenas uma coleção de grutas, mas um complexo inteiro, composto por mais de 600 abrigos, muitos dos quais adornados com frescos e estátuas datados de mais de 1000 anos atrás. Imagine paredes dessas grutas cobertas com imagens vibrantes que poderiam rivalizar com obras de arte contemporâneas. Aqui, as cenas da vida do Buda, criaturas míticas e plantas exóticas. Cada fresco conta uma história, e alguns deles estão tão bem preservados que ainda impressionam pela sua cor e detalhes. Em alguns abrigos foram encontradas pavimentações de mosaico, feitas com mais de 1 milhão de pedaços de vidro e cerâmica. E o que é ainda mais incrível? Em uma das grutas, há uma estátua do Buda com cerca de 18 metros de altura, cercada por imagens impressionantes de seres celestiais, considerada uma das maiores estátuas do mundo. Mas isso ainda não é o mais estranho. 80% de todas as obras de arte budista preservadas na China estão exatamente aqui. Além disso, no início do século XX, foram descobertos antigos manuscritos conhecidos como manuscritos de Dunhuang, que contêm textos sobre diversos aspectos da vida da época, desde os ensinamentos budistas até os detalhes do cotidiano. E aqui começa o verdadeiro mistério. Esses manuscritos continham informações que poderiam mudar a compreensão de várias eras. Apenas uma parte dos 30.000 manuscritos foi traduzida.
O jardim se tornou não apenas um lugar para contemplação, mas também um centro cultural onde são realizadas exposições e oficinas de artes tradicionais. Este lugar inspirou muitos artistas e poetas, e mesmo hoje, sua atmosfera continua a atrair pessoas criativas. Quantas ainda estão escondidas atrás de suas paredes verdes? Por exemplo, no jardim existem espécies raras de plantas que só se encontram aqui, e suas histórias são fascinantes. Com 360 metros de altura, a torre de televisão de Cantão em Guangzhou não é apenas um edifício, mas um verdadeiro milagre da engenharia. Ela foi concluída em 2010 e imediatamente chamou a atenção por seu design único, que lembra uma espiral que se enrola em direção ao céu. Imagine que no topo da torre há uma plataforma de observação, de onde se tem uma vista panorâmica da cidade e do rio Pérola. Mas o que você diria se eu dissesse que a 200 metros de altura há um restaurante giratório, onde você pode desfrutar dos pratos enquanto lentamente gira ao redor do próprio eixo? Isso não é apenas um almoço, é uma verdadeira aventura. E o que é ainda mais emocionante? A torre de televisão de Cantão foi a mais alta do mundo até 2012, quando foi ultrapassada pela Torre de Tóquio. No entanto, isso não impediu que ela entrasse no livro dos recordes pelo seu impressionante design, que inclui mais de 30 mil LEDs que iluminam o céu noturno. Esse fenômeno inspirou muitas lendas sobre amor e juramentos eternos. Dizem que em noites claras, quando a luz da lua ilumina os arredores, é possível ver a montanha como se estivesse viva, e os sons da natureza se misturam com o sussurro de histórias antigas. Nesse lugar, a realidade e os mitos se fundem em um só, deixando você em expectativa por novas descobertas. Pujie não é apenas uma aldeia, mas uma verdadeira joia entre as montanhas de Yunnan. Imagine um cenário onde lagos cristalinos refletem o azul do céu e penhascos se erguem como guardiões dessas terras. Aqui a natureza e a cultura se entrelaçam de tal maneira que cada respiração se enche do espírito da antiguidade. Você já parou para pensar no que torna essa aldeia tão popular? O segredo está nos singulares formações kársticas que parecem obras de arte da natureza. Imagine que algumas dessas formações atingem alturas superiores a 100 metros, o dobro da altura de um prédio de apartamentos médio. Mas isso não é tudo. Ao redor da aldeia crescem plantas exóticas, algumas das quais são encontradas apenas nessa região. Por exemplo, aqui você pode encontrar espécies raras de lótus e outras flores aquáticas que colorem os lagos em tons vibrantes durante todo o ano. Sabe o que é possível ver ao amanhecer em Pujie? A neblina envolve as montanhas, criando a ilusão de que elas flutuam no ar. Aliás, na torre, também há outros atrativos interessantes, como uma caminhada extrema a 30 metros de altura, onde os corajosos podem caminhar pela borda da plataforma de observação, amarrados à segurança. E agora imagine que a altura de queda livre dessa plataforma é de 30 metros. Isso não é para os fracos, mas o adrenalina está no limite. Dentro da torre também há um museu que conta a cultura e a história de Guangzhou. Você sabia que essa cidade foi uma das primeiras na China a desenvolver o comércio internacional?
Há séculos ela se tornou uma porta para o mundo para muitas nações europeias. Cada soldado do exército de terracota possui traços faciais únicos. Nenhum se repete. Isso os torna semelhantes a verdadeiros guerreiros, dos quais havia mais de 8.000 aqui. Mas o mais impressionante, algumas das estátuas foram pintadas com cores vibrantes, que com o tempo desbotaram, mas ainda guardam vestígios de suas cores originais. Para criar este exército, foram utilizadas tecnologias complexas, incluindo o uso de moldes para a produção em massa. No entanto, cada estátua foi finalizada à mão para dar a cada uma personalidade própria. Imagine os mestres trabalhando em cada detalhe, desde as armaduras até as expressões faciais, criando verdadeiras obras de arte. Mas isso não é tudo. Bem abaixo da terra, onde as estátuas foram enterradas, arqueólogos descobriram não apenas guerreiros, mas também carruagens de guerra, cavalos e até armas. Essas descobertas falam sobre a grandeza do Império Qin, que buscava refletir sua força mesmo na vida após a morte. O que você acha que ainda pode estar enterrado sob a terra? No vale, há locais onde a profundidade do rio atinge os 300 metros e os moradores locais ainda contam histórias sobre como ousados tentaram atravessar as águas turbulentas. Essas histórias de coragem e habilidade causam admiração entre turistas e pesquisadores. E o que é ainda mais emocionante? O vale faz parte de um ecossistema mais amplo, onde se encontram mais de 200 tipos de aves. Não é apenas um lugar para passeios, mas um verdadeiro paraíso para ornitólogos e amantes da natureza. Imagine um cenário onde as montanhas parecem esculpidas em musgo verde e um rio que serpenteia, refletindo-as em suas águas. A zona pintoresca do rio Li, que se estende por mais de 130 quilômetros, é considerada uma das mais belas regiões da China. Você sabia que é exatamente aqui que se encontra uma das montanhas mais fotografadas do mundo, a Montanha do Pé, do Elefante, que tem uma altura de 60 metros? Mas isso não é tudo. Nesta área, você pode encontrar formações kársticas que se formaram ao longo de milhões de anos. Algumas delas alcançam uma altura de até 800 metros e criam arcos naturais únicos que parecem feitos para fotos perfeitas. E agora, imagine como essas rochas se veem sob a névoa da manhã. É um espetáculo que deixa sem fôlego. E você sabia que algo ainda mais impressionante? Os moradores locais dizem que o rio Li muda de cor ao longo do dia. De manhã, ele brilha com um azul turquesa e à noite fica profundo azul. Isso ocorre devido a certos minerais na água e à luz que cai sobre ela a diferentes ângulos. E se eu disser que nesta região habitam mais de 100 espécies de aves? E há mais um fato surpreendente. A altura de algumas montanhas na vala pode chegar a 800 metros, criando ecossistemas únicos que não se encontram em nenhum outro lugar do mundo. Essas montanhas não apenas impressionam pelo tamanho, mas também são o lar de uma grande variedade de flora e fauna. Imagine estar no topo de uma dessas montanhas e ver o sol se pôr lentamente no horizonte, iluminando a vala
com raios dourados. Esse momento ficará para sempre gravado em sua memória, pois na Lídia, a natureza se torna parte de uma viagem emocionante. Xangai não é apenas uma cidade, mas um verdadeiro gigante que, em apenas 40 anos, cresceu de uma pequena vila de pescadores para uma mega cidade com mais de 12 milhões de habitantes. Imagine que, todos os dias, milhares de imigrantes chegam aqui, sonhando com uma vida melhor, e a cidade continua a crescer, como se estivesse em uma espiral. Você sabia que Xangai se tornou o centro de tecnologia e inovação? Aqui estão sediadas empresas como Huawei e Tencent, que transformaram o mercado global. 80% dos smartphones produzidos na China são montados exatamente aqui. Mas isso não é o mais impressionante. Em Xangai está localizado o maior mercado de eletrônicos do mundo, o Huaqian Tijin, onde você pode encontrar de tudo, desde os últimos modelos de smartphones até peças raras. Cada canto da cidade está cheio de vida, e às vezes parece que o tempo para quando você se perde entre os estandes. Agora, imagine que essa cidade foi transformada em um laboratório para soluções inovadoras. Agora imagine isso. Ao longo de muitos séculos, Sihu passou por diversos eventos históricos, incluindo mudanças dinásticas e revoluções culturais. No século XVIII, foi construído o Palácio das Águas, que servia como local de descanso para os imperadores. Interessante é que nesse palácio eram guardados livros raros e obras de arte que hoje podem ser vistas em museus. Sabe o que mais impressiona? O Lago Sihu tornou-se um patrimônio mundial da Unesco em 2018, confirmando sua importância para a cultura mundial. A cada ano, milhões de turistas vêm aqui para tocar a história e sentir a magia desse lugar. O Jardim do Humilde Funcionário, conhecido como Zhuo Zhen Yuan, ocupa uma área de aproximadamente 4 hectares, tornando-se um dos mais compactos, mas ao mesmo tempo diversificados jardins da China. Imagine, cada planta, cada pedra aqui carrega consigo muitas histórias relacionadas à cultura e filosofia do país. Neste jardim, você encontrará mais de 200 tipos de plantas, que assim como seus antecessores, foram cuidadosamente selecionadas para criar harmonia e equilíbrio. O que há de mais interessante? Aqui foram utilizadas técnicas únicas de design paisagístico, como pontes de pedra e trilhas sinuosas, que criam um efeito de surpresa a cada passo. Mas isso não é tudo. No centro do jardim, há um lago que reflete a natureza ao redor e cria a ilusão de infinidade. Ele é cercado por uma variedade de plantas que criam recantos acolhedores, e sob a sombra das árvores você encontrará pequenos pavilhões destinados ao descanso e à meditação. O mistério deste lugar está no fato de que cada elemento do jardim foi cuidadosamente planejado. Por exemplo, sabia que algumas pedras foram trazidas de montanhas distantes? Elas não apenas decoram o jardim, mas também simbolizam a conexão do homem com a natureza e as forças eternas. Xangai foi o primeiro no mundo a implementar o conceito de cidade inteligente, onde a inteligência artificial
controla o transporte e o consumo de energia. Você já parou para pensar em como isso afeta a vida das pessoas? Mas o que é ainda mais impressionante? Em Xangai foi construído o maior arranha-céu da China, o Lotus, com 362 metros de altura, que atrai cada vez mais turistas. Este prédio não é apenas um símbolo da cidade, mas uma verdadeira ícone da arquitetura que altera o horizonte de Xangai. O Lago Sihu, em Hangzhou, ocupa uma área superior a 6 quilômetros quadrados. Imagine suas águas cristalinas refletindo o céu, enquanto ao redor milhares de lotos desabrocham. Este lugar inspirou poetas e artistas ao longo dos séculos, e não à toa. Cada canto do lago está cheio de história e beleza. Sabe o que torna este lago especial? Além de suas vistas pitorescas, ele possui atrações únicas, como ilhas com templos antigos e pontes que transportam você para outro mundo. Cada ponte, que conecta as margens, parece convidar você a uma caminhada pelas páginas da cultura chinesa. Mas isso ainda não é o mais estranho. Ao redor do lago existem 8 famosos cenários e cada um deles tem sua lenda. Por exemplo, 3 sombras lunares no lago não é apenas uma bela paisagem, mas um símbolo da união entre a natureza e o homem, que inspira reflexões. Todo ano, milhares de turistas vêm a Tiaoxin para ver não apenas a beleza da natureza, mas também a cultura vibrante do povo Dong. Nesta esquina da China, tradições com mais de 2.000 anos ainda estão vivas no coração das pessoas. E ainda mais interessante, aqui você pode encontrar florestas de bambu imensas, onde os talos podem atingir até 25 metros de altura. Essas florestas não apenas inspiram artistas e fotógrafos, mas também servem como uma fonte vital de material para os moradores locais. Imagine estruturas que parecem gigantescos anéis cercados por montanhas verdes. Essas casas de terra, conhecidas como tulou, podem atingir um diâmetro de até 100 metros e abrigar até 300 pessoas. Elas foram construídas principalmente pelo povo Hakka, que procurava proteção contra ameaças externas. De fora, os tulou parecem fortalezas com paredes grossas, com altura de até 3 andares. É interessante notar que as paredes são feitas de uma mistura de argila, pedras e madeira, proporcionando excelente isolamento térmico e proteção contra a chuva. Essas casas foram construídas sem o uso de pregos, e suas estruturas são baseadas em complexos encaixes de madeira. Dentro dos tulou existe uma atmosfera única. Cada andar é destinado a diferentes funções. No primeiro andar estão as cozinhas e os depósitos, enquanto nos andares superiores estão os quartos. As janelas frequentemente dão para o pátio interno, criando uma sensação de conforto e proteção. Mas o que realmente intriga é que muitos tulou possuem passagens secretas que eram usadas para uma saída rápida em caso de ataque. Mas isso ainda não é o mais estranho.